Vira para a pessoa do seu lado e fala: Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Amém. Obrigado por quem esteve orando e perguntando sobre o Pedrinho. Para quem não sabe, o Pedrinho é o meu filho. Ele vai completar 1 ano daqui 2 semanas. Mas ele está em casa bem com a Mari. Ele teve 2 dias de febre alta. E aí hoje à tarde ele estava com uma febre muito alta. A gente foi no hospital. E aí houve a possibilidade de ele estar com N1H1 ou influenza. Mas graças a Deus ele não está com nada. Só com uma inflamação na garganta mesmo. E aí ele vai tomar remedinho, mas está bem. Está lá com a Mari está cuidando dele. Obrigado por quem se preocupou, tá? E só um recadinho rápido, se me permite. Quem ainda quer comprar a camisa do Flow, eu sei que não tem nada a ver, mas eu preciso falar sobre isso. Só tem 6 últimas unidades para você pedir a sua camisa, porque a gente vai fechar e vai fazer o pedido. Para fechar falta 6 e a gente vai fazer o pedido. Se você não comprou, esse é o momento. Eu sei que é muito investimento, tem o retiro, tem a camisa, mas como eu disse, é um investimento na sua vida. Tá bom? Para você ter a camisa, para você ir no retiro. E aí você faz um esforço, talvez se junta aí com o PGM de vocês, vende alguma coisa aqui na porta, junta um dinheirinho para poder comprar a sua camisa, ok? 6 unidades só, ok? Vocês estão animados hoje, gente? Amém? Amém? Não vi quem foi, mas obrigado. Vocês sabem que o brasileiro ele é conhecido às vezes mundialmente por uma coisa. A gente talvez se conecta com o brasileiro por isso. O nome disso se chama gambiarra. Vocês acharam que era o quê? Futebol. Futebol também. Mas o brasileiro, ele tem uma habilidade de fazer gambiarras. Quem aqui já fez gambiarra na sua vida? Alguma coisa? Pegou algo que não servia para algo, juntou com outra coisa que não servia para aquilo e fez aquilo funcionar. Eu tenho até uma missão pessoal, que é quando eu estou diante de alguma situação onde eu, por exemplo, não quero me levantar. Estou na cadeira e eu falo: está muito longe. Está ali no chão, mas está muito longe. Eu tenho alguns segundos para resolver esse problema. Aí eu pego alguma coisa, taco, a coisa vai para perto de mim, eu puxo com o pé e tal. Mas nós brasileiros, a gente sabe fazer gambiarra. Qual que é o problema da gambiarra? É que normalmente não dura muito tempo. Aquela coisa quebra, aquela coisa para de funcionar, né? Quem aqui é esposa, talvez tenha um marido que saiba fazer isso muito bem. Às vezes ele não quer sair para comprar uma coisa, faz uma gambiarra, dura uma semana e a coisa quebra depois. Qual que é a questão? A questão é que quando você pega algo que não serve para o propósito, aquilo é só uma questão de tempo para quebrar. Sim ou não? Então, por exemplo, se eu pego esse microfone aqui e eu uso ele como martelo, vai funcionar? Sim, certo? Por um tempo. Até o Joey descer de lá e vir me bater porque eu estou quebrando o microfone. Mas, se eu pego um prego e o ponho aqui e começo a martelar, vai funcionar por um tempo até que esse microfone vai quebrar. Então, qualquer coisa que está fora do propósito, que está fora daquilo por o qual foi criado, é só questão de tempo daquilo parar de funcionar, daquilo quebrar, daquilo não funcionar mais. E adivinha só, isso funciona com a gente também. Se você está fora do propósito para o qual você foi criado, a missão para o qual você foi criado e criada, é só questão de tempo para você se tornar uma pessoa frustrada, angustiada, quebrada. Se você não está servindo para o propósito no qual você foi criado para executar, é só uma questão de tempo de você sentir que você está perdido, angustiado. Se você é alguém que tem ansiedade, que fica angustiado, não sabe explicar por quê, não são as pessoas diagnosticadas, ok? Se você no seu dia a dia, você sente aquela ansiedade, aquela angústia, você está perdido, não sabe muito bem o que você está fazendo, é possível que você esteja vivendo fora do propósito para o qual você foi criado. E é só questão de tempo para que você se torne uma pessoa quebrada, uma pessoa triste. E quando nós olhamos para uma história que você conhece muito bem, que é a história da criação, se você abre em Gênesis 1, do versículo 27 e o versículo 28, nós vemos Deus comunicando à humanidade o propósito principal que ele tinha. Nós lemos o seguinte, está no telão, lê comigo aí. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então nós vemos Deus aqui dando e comunicando à humanidade a primeira missão que Ele tem, que não é só uma questão de você multiplicar, de ter filhos, de criar família, mas Deus, quando Ele criou o homem e a mulher à sua imagem, Ele estava falando para eles agora: olha, vocês agora precisam multiplicar a minha imagem nas pessoas. Vocês precisam gerar outras pessoas que têm a mesma imagem que eu, ou seja, imprimam sobre aqueles que vão ser gerados a partir da sua descendência a mesma imagem que eu coloquei dentro de vocês. Então nós vemos aqui um propósito inicial para o qual Deus criou o homem. É óbvio que esse não é o único propósito, mas é um dos propósitos principais. O problema é que eu e você sabemos que isso não deu certo. Certo? O que aconteceu? Vamos lá, gente, vocês estão comigo? O que aconteceu? O homem pecou, o pecado, certo? Sim ou não? Amém, gente? O homem pecou, e aí Deus teve que enviar Cristo Jesus para que restaurasse esse propósito inicial. Quando Cristo veio e restaurou aquilo que foi quebrado, nós vemos no final da caminhada de Jesus na terra, quando ele foi levantado, para os céus, e os discípulos olhavam para ele, ele estava indo para os céus. Lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20, nós vemos Jesus novamente restaurando aquilo que foi quebrado, aquele propósito, aquela missão que Deus já havia dado. Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui Jesus está no final da caminhada dele com os discípulos e ele deixa uma última missão. E a última missão que Jesus deixa para os discípulos é para que eles imprimam a imagem de Cristo nos outros. Façam discípulos. Então, Jesus está dizendo: olha, vocês vão ter que ir pelo mundo, encontrando as pessoas, e quem vocês encontrarem, vocês vão ter que fazer com que eles se transformem em discípulos meus. Imprimam nele a minha imagem. Assim como eu imprimi em vocês, vocês precisam fazer outros Cristos, cópias de Jesus por essa terra, e vocês precisam encontrar essas pessoas para que eles conheçam a mim e se pareçam comigo. Certo? Até aqui tudo bem. Então, qual que é o propósito e a missão de Jesus para nós? Fazer com que outras pessoas se pareçam com Jesus. Primeiro, nós restauramos nosso relacionamento com Deus. Depois, nós caminhamos em direção a Ele para que a gente se pareça com quem Jesus é. E depois a gente começa a imprimir essa imagem sobre a vida das pessoas. Então, essa é a missão. Esse é o propósito por qual você foi criado. E se nós estamos fora dessa rota, adivinha o que vai acontecer? Nós vamos ser pessoas perdidas e angustiadas, pessoas quebradas, porque nós não estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Só que Jesus, ele sabia que eu e você não valemos nada. Ele sabia que eu e você, nós não conseguimos ter a capacidade de executar algo tão simples. Ele sabia disso, certo? Levanta a mão aqui quem é pecador. Olha para o lado e confere se todo mundo está com a mão levantada. Porque quem não tiver, vem orar por nós. Então eu e você, a gente não consegue cumprir essa missão sozinho. Certo? Você não consegue imprimir Jesus sobre os outros ou sobre a vida dos outros. Você não consegue fazer isso nem em si mesmo, em você mesmo. E Jesus sabia disso. Jesus, ele tinha essa consciência. Ele falou: olha, vocês são muito legais, mas vocês não têm capacidade. Vocês não são capazes de fazer uma missão simples, que é fazer com que outras pessoas se pareçam comigo. E aí ele fez algo que nós lemos lá em Atos 1:8, ainda nessa mesma cena ainda, ok? Jesus ainda está conversando com os discípulos, está falando: ó, vai, faça discípulos, vai, encontre pessoas, vai em todos os lugares que vocês puderem e façam com que eles sejam discípulos, batizem eles. Nesse mesmo cenário, em Atos 1:8, Jesus, ele fala o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judéia
em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então Jesus, ele sabia que na hora da pressão, eu e você, a gente não ia aguentar. Jesus, ele sabia que se a gente fosse colocados numa situação de vida ou morte, nós negaríamos ele. Jesus, ele sabia que a gente não conseguiria não negociar os nossos valores caso a nossa vida dependesse disso. Ele sabe disso. Então ele falou o seguinte: olha, eu vou enviar alguém até vocês. Essa pessoa, que é o Espírito Santo, vai estar em vocês, para que vocês consigam cumprir o propósito no qual vocês precisam fazer. A missão de vocês, ela só vai ser possível se essa pessoa no qual eu estou enviando, que é o próprio Espírito Santo, ele esteja em vocês e faça essa missão através de vocês. Só aí vocês vão conseguir. Só aí vocês vão ter capacidade, só aí vocês vão ter poder para poder alcançar o objetivo e a missão, que é fazer com que outras pessoas se pareçam com Cristo. Só que a questão aqui é que você ter o Espírito Santo não é suficiente para você cumprir a missão, porque você precisa se encher de quem o Espírito Santo é. Ok? Você pode ser alguém salvo, resgatado e ter o Espírito Santo marcado com o selo do Espírito Santo. É o seguinte, você vai para o céu. Só que isso não é suficiente para você andar nessa terra e cumprir a missão que Deus tem para a gente, porque é uma questão de o tempo todo eu me encher de quem o Espírito Santo é, para que eu consiga cumprir a missão dele. Não é algo automático, ok? Não é algo que eu aceitei ao Senhor Jesus, pronto, agora eu não preciso fazer mais nada. É só eu continuar caminhando do jeito que eu estou. O que nós vemos, e Paulo fala isso lá em 1 Tessalonicenses 5,19, é que é possível apagar o Espírito Santo na sua vida. Você tem o Espírito Santo, você é salvo, você é cristão, você foi selado, mas algo que você faz apaga o Espírito Santo e não deixa com que a sua vida seja conduzida por ele. E aí, se você não deixa a sua vida conduzida por ele, você pode ser alguém cristão, salvo, resgatado, a gente vai estar no céu junto, só que você não está vivendo o propósito da sua vida. Você vai continuar uma pessoa angustiada e uma pessoa quebrada. E o mais interessante é que Jesus, ele não falou: olha, vocês são os meus discípulos, vocês precisam ser capacitados com muito dinheiro. Ou vocês precisam de habilidades para conseguir cumprir a missão de vocês, ou vocês precisam fazer um curso e uma faculdade para que a missão que eu estou dando para vocês seja cumprida. Não, ele fala: vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam desse ajudador. Inclusive, uma das palavras que o Espírito Santo significa é ajudador. Vocês precisam de alguém que ajude a vocês. Você não precisa de uma habilidade específica, você não precisa de curso de teologia, você não precisa estar numa faculdade, fazer doutorado. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ter ele sobre a sua vida. Só que a questão, e aqui eu entro no tema e o título de hoje, de quem está me liderando. Será que eu estou sendo liderado pelo Espírito Santo? Eu estou deixando o Espírito Santo encher a minha vida? Ou estou sendo liderado por qualquer outra coisa? Porque você pode ser liderado por qualquer outra coisa e está tudo bem, só que você vai caminhar uma vida de angústia e ansiedade sem fazer com que a missão que você precisa cumprir seja cumprida. Agora, se você é essa pessoa que tem a vida liderada pelo Espírito, o próprio ajudador que Jesus derramou, porque ele sabia que eu e você não conseguiríamos, você está cumprindo o propósito que ele tem. Você está entendendo qual que é o propósito que ele tem para a sua vida. Amém? Vocês estão muito quietos hoje, está tudo bem? Em Efésios 5, e aí que a gente entra no texto, até agora foi só a introdução. Em Efésios 5, versículo 15 e 20, a gente vai entrar no texto que eu quero compartilhar com vocês hoje. E esse texto, ele já foi falado aqui várias vezes, só que a gente sempre falava com ele como uma pincelada final, mas hoje eu gostaria, junto com você, que a gente olhasse o que Paulo vai nos falar de como nós podemos ter uma vida liderada pelo Espírito. Efésios 5, versículo 15 ao versículo 20, fala o seguinte: portanto, presta atenção, hein? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios,
Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Pausa aqui um minuto e preste bastante atenção. A gente vê o texto falando de duas pessoas diferentes, ok? Nós temos o insensato e a pessoa que é sábia. Obviamente, você está pensando, é claro que eu sou sábio. Mas o que o texto está falando aqui é que existem esses dois tipos de pessoa e existem duas maneiras de viver a sua vida. De forma insensata e de forma sábia. A questão é que se você ler o contexto do texto e vai entender lá o que Paulo quer dizer, quando ele fala uma pessoa insensata, é a mesma coisa que ele estivesse definindo uma pessoa que toma decisões na vida dela como se ela estivesse maluca. A pessoa que vai tomar decisões na vida dela como se ela estivesse louca. E vocês conhecem alguém assim? Se você não conhece alguém assim, talvez você seja essa pessoa. Sabe aquela pessoa que um dia você conversa com ela e ela está planejando algo incrível, e um mês depois você conversa com ela e ela já mudou de ideia? E o pior é que quando ela fala com você, ela fala assim, eu estou com essa ideia, a gente vai fazer isso, e é para a glória de Deus, e Deus vai me abençoar. Aí ela volta um mês depois e muda de ideia e fala outra coisa com você, aí você fala, ué, mas não era de Deus? Aí a pessoa, não, isso é, aquilo lá era coisa da minha cabeça. Agora isso é de Deus. Então cada vez que passa os dias, ela vai tomando decisões como se ela estivesse maluca, que não fazem sentido. Decisões que você olha e fala, cara, isso não faz o menor sentido. Mais uma vez, se você não identificou alguém que você conhece, pergunte para as pessoas à sua volta. Pode ser você. E o que Paulo fala? Ele fala que essas pessoas que são sábias, elas aproveitam ao máximo a oportunidade que são colocadas diante dela. Ou seja, aquele que é maluco, que toma as decisões da vida como se fosse alguém louco, ele não entende que o tempo dele nessa terra, nessa vida, é curto. Então ele simplesmente deixa as coisas passarem. Ele simplesmente deixa as coisas acontecerem e não aproveita as oportunidades e não entende que o tempo é curto para ele cumprir o propósito dele. Eu achava que era mentira quando alguém me falava assim, você teve filho? Eu tive, passa rápido. Aí eu, será? E olha, passa rápido. O Pedrinho vai fazer 1 ano, parece que ele nasceu ontem. O primeiro mês é interminável, tá? Para quem vai ser pai aí, e quem já foi sabe, o primeiro mês é interminável, parece que nunca vai acabar. Depois é assim. Eu vou piscar o olho e esse menino vai estar na faculdade. E se você olha para trás, eu lembro da minha época de 2009. Tem quantos anos 2009? Mais 10 anos, né? 14 anos. Muito tempo. E parece que foi ontem. E aí, cada vez que você fica mais velho, isso é frase de velho, né? Nossa, mas parece que foi ontem, ou no meu tempo. Mas aquele que é insensato, ele não consegue entender que ele tem dias contados nessa terra para cumprir o propósito dele, para alcançar as pessoas, para fazer com que as pessoas se transformem em quem Jesus é. Enquanto que o sábio, ele sabe muito bem. Ele aproveita as oportunidades. Ele toma decisões objetivas porque ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe quem ele quer alcançar. Ele sabe o que ele está fazendo nesse mundo e sabe que ele tem pouco tempo para fazer com que a vontade de Deus seja feita através da vida dele. E ele vai dizer, olha, não ajam de forma impensada. Volta um pouquinho. Não ajam de forma impensada. Portanto, não sejam insensatos. Aí o próximo texto. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele está falando que essa pessoa que é insensata, que vive a vida dela como um maluco, tomando decisões como um doido, que não entende que o tempo é curto, ele não está interessado sobre qual é a vontade do Senhor. Enquanto que aquele que é sábio, que ele entende que o tempo é curto, ele está o tempo todo tentando procurar entender o que o Senhor quer fazer através de mim, o que o Senhor deseja através de mim, o que o Senhor quer cumprir através do tempo que eu tenho nessa terra. Então nós estamos falando de duas pessoas aqui hoje. A pergunta é, qual pessoa você é? Qual dessas duas pessoas você se encaixa? Qual dessas duas pessoas você fala assim, eu acho que eu sou essa? Sonda o seu coração para começar a perceber sobre as decisões que você toma na sua vida. Se são decisões onde você se humilha diante de Deus, tentando entender qual que é a vontade dele, ou você decide pelo que aparentemente é melhor.
Se nós lemos a Bíblia, nós vemos pessoas que decidiram coisas que aparentemente eram melhores, e todas elas não tiveram um final muito feliz. Decida debaixo do que Deus quer para você. E o mais interessante é que nós olhamos e falamos, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Paulo está dizendo e relacionando que sabedoria tem a ver com relacionamento. Sabedoria não é o quanto você conhece, não é o quanto você sabe, não é o quanto você estudou, mas o quanto você se relaciona com quem Deus é para entender a vontade dele. Isso é uma pessoa sábia. Isso é uma pessoa que toma decisões na sua vida de forma sábia. Então, sabedoria é relacionamento com Deus. Sabedoria é entender qual é a vontade de Deus. E para isso eu preciso aumentar o meu nível de relacionamento com quem Deus é. E aí nós continuamos o texto. E aqui nós entendemos alguns passos práticos que Paulo nos fala sobre essa pessoa que é sábia e entendeu e busca a vontade do Senhor, e também a pessoa que não é sábia, insensata, que toma decisões como se estivesse louco. A primeira coisa que ele fala no versículo 18: não se embriaguem com vinho. Põe para mim aí, por favor. Não se embriaguem com vinho, pois ele nos levará a descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais em si e louvando ao Senhor. O versículo 18, Paulo fala, olha, não se embriague com vinho, pois ele levará ao descontrole. Ele está dizendo, olha, aquele que é insensato, só um parênteses, esse texto não tem relação com bebida, mas Paulo usa a ilustração de bebida para dizer, ó, aquele que é insensato, aquele que é maluco, parece um maluco, vivendo a vida como maluco, ele é como se fosse aquela pessoa que se enche de vinho e perde o controle da vida dele, é dominado pelo vinho, é conduzido pelo vinho, não sabe mais o que fala, não sabe mais o que faz, sai brigando com todo mundo. Existe essa pessoa que está baseado só no desejo e sentimento, é o que ele quer agora, é o que ele deseja agora, é o que ele pensa agora. Amanhã ele muda de ideia, por quê? Porque ele é igual ao maluco, ele muda de ideia o tempo todo. Então ele está falando, olha, não sejam iguais a essas pessoas que são dominadas pelo vinho e não têm controle da sua vida, não têm controle do seu corpo, não têm controle daquilo que pensam, que falam. Ao contrário, sejam cheios do Espírito. Deixem-se controlar pelo Espírito. Deixe que o Espírito conduza a sua vida. Assim como a bebida domina aquela pessoa que bebe, deixe com que o Espírito Santo domine a sua vida. Controle a sua vida. Que não é mais você que pensa, mas o Espírito Santo conduzindo seus pensamentos. Não é mais você que fala, mas o Espírito Santo falando através de você. Não é mais você que abraça, mas o Espírito Santo abraçando através da sua vida aqueles que precisam ser curados e restaurados. Não é você mais andando, mas é o Espírito Santo conduzindo e caminhando para que você alcance aqueles que precisam ser alcançados e transforme eles à imagem de Jesus. Então, não se encham da bebida, mas deixem-se encher do Espírito Santo, porque existe sim uma vida que é possível ser controlada pelo Espírito. Porque somente essa vida controlada pelo Espírito é possível com que vocês cumpram o propósito de vocês e não vivam como pessoas quebradas, pessoas ansiosas. Nós precisamos dessa vida. E o interessante é que no texto ele fala assim, deixem-se encher, sejam cheios. Em outra versão, deixem-se encher. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando, olha, não é algo automático. Não é você vir ao culto de sábado, como você está agora, e ficar parado aqui e esperar com que o Espírito Santo enche a sua vida, e você fica, me enche. Ou você ir para sua casa orar e falar, Deus me enche. Não é algo automático. É necessário algo prático, intencional da sua parte. Então, se encher do Espírito é somente para aqueles que desejam se encher. Ok? Se encher do Espírito é só para aqueles que falam, eu decido hoje, na minha vida, intencionalmente caminhar nessa direção, porque nessa direção eu vou ser cheio do Espírito, e nessa direção eu vou entender a vontade de Deus para mim, e nessa direção eu vou cumprir o propósito de Deus para mim, e nessa direção eu vou tomar decisões sábias para a minha vida. Amém? Então, Paulo está falando assim, é algo que precisa ser uma decisão intencional para que aconteça. E como nós fazemos isso? Quais são essas decisões intencionais que eu e você precisamos fazer para que a gente seja cheio do Espírito? Aqui nós chegamos já numa conclusão. Ninguém quer ser a pessoa insensata, certo? Sim ou não?
Tem gente com dúvida. Ninguém quer ser aquela pessoa que toma decisões na vida dela como um louco, que muda de ideia toda hora, que vive uma vida angustiada porque não sabe qual vai ser o dia de amanhã e não sabe qual é o propósito de Deus para ela, não sabe qual é a vontade de Deus para ela, que é liderada pelos seus desejos e sentimentos. Todos nós queremos ser essa pessoa. Então aqui, agora, nesse momento, nós estamos falando juntos como igreja, como juventude, de que todos nós decidimos ser essa pessoa, amém? Então agora, nós temos 3 dimensões que nós como juventude vamos fazer, se nós queremos ser essas pessoas cheias do Espírito, conduzidas pelo Espírito, lideradas pelo Espírito. A primeira coisa, Paulo vai falar no versículo 19. E essas 3 coisas são 3 dimensões. A primeira, ele vai falar no versículo 19, falando: cantando salmos e hinos e cânticos espirituais para Deus, sim ou não? Pegadinha aí. Cantando salmos e hinos e cânticos espirituais, o quê? Entre si. Entre si significa entre si, entre nós. Então o que Paulo está falando é, a primeira coisa para você ser cheio do Espírito, cheia do Espírito, ser essa pessoa aqui, você precisa cantar salmos, hinos e cânticos espirituais com as pessoas que estão à sua volta, com o seu PGM, com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Só que o interessante é que isso aqui não é como a gente lê e fala, nossa, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é eu sentar na mesa para almoçar com alguém e a pessoa perguntar como que foi o seu dia. Eu pego o inário e aí eu começo a recitar como é que foi o meu dia. Ou se a pessoa me pergunta como é que foi o seu dia, a sua semana, aí você senta: Deus é o meu bom pastor e nada me faltará. Ele é a minha torre forte de quem eu me refugio no meio da tempestade. Imagina se a pessoa abre num salmo lá, né, do meio da Babilônia, né, do exílio, né, o pastor Felipe Breder. Como é que foi o seu dia? Eu estou como aqueles que choram. A minha vontade é pegar as crianças e jogar sobre as pedras. Tem um salmo assim. Então não é isso que Paulo está falando. Até porque seria chato. Imagina você conversar com uma pessoa que está o tempo todo falando dessa maneira. Não, se você abre aí em Salmos 78, versículo 3 e 4, nós vemos um relato do que Paulo queria nos dizer. Salmos 78, versículo 3 e 4 fala o seguinte: histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram, não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e as suas maravilhas. Essas conversas, cantando salmos e hinos com as pessoas que estão à nossa volta, é você comentar o que Deus está fazendo na sua vida, como Ele tem transformado a sua vida, como Ele tem mudado a sua vida. É dar um testemunho vivo daquilo que você fez. Eu não sei se você é como eu, mas eu nasci na igreja. Meus pais são cristãos, eu nasci num lar cristão, eu cresci nesse lar cristão, então eu nunca tive aquele momento onde eu posso dar um testemunho, e eu me desviei, e aí eu usei, fiz um monte de coisa, e hoje eu estou aqui restaurado. Eu não posso falar isso. Mas teve um dia que eu estava orando ao Senhor, e estava até questionando isso, e falava: poxa Deus, eu não tenho testemunho forte para contar, sabe, eis não sei o que, né? Mas um dia Deus, Ele me trouxe a sensação da pessoa que eu seria sem Ele. Eu senti como eu seria, e eu não tive uma visão, não foi nada disso, mas eu tive uma impressão, imaginando como eu seria a minha vida sem Jesus. E foi desesperador. Porque o que o Espírito Santo fez nesse momento? Ele pegou tudo que eu sei que eu tenho de ruim, de pecado, de problema, de falha, e Ele elevou isso ao máximo e falou: essa seria você, essa pessoa seria você, isso seria você. Essa pessoa com todos os pecados que você já sabe que tem, com as falhas que tem, ao máximo, você viveria uma vida assim. E aquilo para mim foi desesperador. E naquele dia que eu estava orando a Deus e esse sentimento me veio uma terrível graça e devoção a Deus e paixão por quem Deus é, por Ele ter me salvado e ter me resgatado mesmo sem eu saber daquilo que eu seria. Então, falar com as pessoas é contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se você não tem um testemunho
de ex alguma coisa, é contar quem você seria sem Ele. Sabe quem eu seria sem Jesus? Eu seria essa pessoa caída, depravada, que teria uma vida descontrolada. Mas Jesus me resgatou, Ele me salvou. E hoje eu vivo uma vida plena, abundante. Mesmo diante da situação mais terrível, eu tenho paz sobre o meu coração, porque não é a situação que comanda a minha vida, é o meu Salvador. E eu sei que no final do tempo eu estarei com Ele, não importa o que aconteça. Não importa o dia bom ou o dia mau, eu estarei com Ele. Então falar com hinos e salmos é falar sobre isso que tem acontecido na sua vida. E eu duvido que você não vá sair mais cheio, mais animado quando você conversa com alguém assim. E você já teve alguém assim para conversar? Você já sentou na mesa e ouviu um testemunho de um missionário? Você sai da mesa achando que você pode dominar o mundo. Ele chega e conta das experiências que ele viveu, coisas sobrenaturais que a gente não vê aqui no dia a dia, e você fala, uau, esse é o nosso Deus. Eu posso fazer isso também. Eu quero ir para missões amanhã. Fale com os outros aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando a gente se reunir, a conversa tem que ser essa. Eu não estou falando que você não pode conversar sobre outras coisas, não. Mas qualquer conversa tola, de insensatos, que o desejo controla a vida deles, não está no nosso vocabulário. Eu falo daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, daquilo que Ele vai fazer, do que Ele pode fazer através do Livres e do Flow, daquilo que Ele pode fazer através da vida de vocês, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. E aí quando as nossas conversas forem assim, a gente começa a se encher. A gente começa a um ajudar o outro. A gente começa a animar o outro. E aí a gente vem num culto aqui, no culto de sábado, e vê todo mundo animado, louvando, gritando, você fala, o que está acontecendo? A gente está se enchendo do Espírito. A gente está deixando a nossa vida ser dominada por Ele. A segunda coisa que Paulo vai falar é no versículo 19, é louvando o Senhor de coração com música. Isso aqui é tão simples quanto o que a gente leu. Louvando ao Senhor de coração com música. Eu acho até engraçado ele falar música, ser muito específico. Mas o que ele está falando é necessário com que você entre nessa dimensão. Nós saímos da dimensão onde eu me relaciono com o outro. Agora eu estou entrando numa dimensão que eu me relaciono com Deus. É a segunda dimensão. Essa dimensão de relacionamento com Deus, ela precisa acontecer. E deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque muitos de nós, a gente opta por abrir mão do nosso tempo com Deus. Só que quando nós entendemos que o meu tempo com Deus é uma questão de eu ser um insensato ou um sábio, isso torna uma questão de vida ou morte para a minha vida. Quando eu entendo que o meu tempo com Deus é algo onde eu falo, ter mais tempo com Deus vai me encher do Espírito, e eu não vou ser essa pessoa insensata e maluca, eu vou ser aquele que vive o propósito de Deus para mim, isso torna uma questão de viver a vida da melhor maneira possível. Então quando nós abrimos mão disso, nós estamos abrindo mão de ser cheio do Espírito e ir para esse ambiente de uma pessoa que toma as decisões de forma sábia. Há algum tempo atrás, eu não estava conseguindo ter um momento com Deus. Eu tentei acordar mais cedo, mas o Pedrinho acordava mais cedo que eu. Aí eu tentava dormir mais cedo, ele não me deixava dormir à noite, eu não conseguia acordar mais cedo. Aí eu comecei a pensar assim, eu falei, meu Deus, qual que é o único horário possível para eu conseguir ter meu tempo com Deus? Na hora que eu estou comendo alguma coisa. E aí eu lembrei que, por eu trabalhar em casa, eu tenho uma reunião todo dia às 7h30 da manhã. Eu já acordo de pijama, só visto a camisa lá para a reunião. E aí eu lembrei que a reunião termina, eu vou tomar café com a Mari, e eu passava um período ali de meia hora tomando café tranquilo, porque aí depois eu retornava para o meu trabalho. Eu falei, esse é o tempo que eu tenho, nesse momento eu não estou trabalhando, nesse momento eu não tenho nenhum compromisso fora de casa. O que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou abrir mão do meu tempo de café da manhã, inclusive para mim é a melhor refeição do dia, café da manhã. Eu vou abrir mão da melhor refeição que eu acho, do tempo que eu tenho, para ter esse tempo com Deus. Então de um tempo para cá eu tenho feito jejum todos os dias, não porque é legal fazer jejum, mas é porque é o único momento que eu tenho para ficar com Deus. E eu entendi que se eu não tiver esse momento, eu não vou ser essa pessoa que é cheia do Espírito e é conduzida por Ele. Se você acha que você não tem tempo, eu convido você a abrir o seu celular, onde tem o histórico do tempo que você passa nele, e ver quanto tempo você passa nas redes sociais. Ou abrir mão de uma refeição, nossa, eu tenho meia hora para almoçar. Não almoça. Não almoça.
Vai para o seu tempo com Deus, abre a palavra, põe uma música e começa a orar. Porque nós entendemos que esse não é um ambiente que eu vou por interesse de ser guiado pelo Espírito, mas é um ambiente que eu vou humilhado, porque eu sei que sem isso é impossível viver. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de eu saber, é uma questão de eu entender que sem isso aqui é impossível cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então, entre não cumprir o propósito de Deus e ficar sem comer, eu prefiro ficar sem comer. Eu prefiro ficar sem ter um momento ali, que era um momento de descanso, porque me encher do Espírito é mais importante. E aí nós chegamos no terceiro e último ponto e dimensão que Paulo nos fala de como nós devemos nos encher do Espírito, que é a dimensão onde eu me relaciono comigo mesmo. Eu me relaciono com os outros, falando sobre quem Jesus é e o que Ele fez. Eu me relaciono com Deus, cantando e louvando a Ele. E agora como eu me relaciono comigo mesmo? No versículo 20 ele fala assim: por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É simplesmente você ter o coração grato por quem Deus é. Não é por aquilo que está acontecendo, não é por aquilo que aconteceu, não é por aquilo que vai acontecer, mas é por quem Deus é. Nós somos gratos por aquilo que Deus fez, mas também nós somos gratos por aquilo que Ele não fez. Nós somos gratos porque o Senhor continua soberano sobre a nossa vida. Nós somos gratos porque Ele não vai nos abandonar, e a palavra dele diz isso. Nós somos gratos porque nós não estamos desamparados. Você não está só, e eu agradeço a Deus por isso. Eu sou grato, sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós, ressuscitou, e hoje nós temos vida plena por causa disso. E o final da história, mais uma vez, nós estaremos com Ele, e eu dou graça a Ele. Ou seja, eu não dou graça pelo que está acontecendo, porque às vezes não estamos tendo um momento ruim, ou estamos tendo um momento ruim. Eu dou graça apesar disso. O exemplo que todo mundo dá é bater a quina do dedo mindinho no móvel. Seria maluquice eu agradecer a Deus por isso. Ou é maluco a pessoa que agradece, meteu a quina, o dedinho na quina, Deus, obrigado por essa quina que está aqui, glórias ao Senhor. Não, é apesar de eu ter batido o dedinho, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano, Deus continua me amando, Deus continua sendo meu Pai e eu sou o filho amado dele. É por isso que eu agradeço. Nós agradecemos pela porta aberta e pela porta fechada, porque Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o dono da sua história. Deus não se esqueceu de nós, Deus não se esqueceu de você. Deus continua sendo Deus da sua história. Bilhões de pessoas no mundo, e Deus continua sendo Deus para cada uma dessas pessoas que se entregarem completamente a Ele. É por isso que nós agradecemos. É por isso que eu pedi para que você iniciasse esse momento agradecendo a Ele, porque essa é a dimensão onde você se relaciona com você mesmo. Só existe uma forma de cumprir a missão pelo qual nós fomos criados. Sem isso, nós nos tornamos pessoas perdidas e quebradas. Por isso nós decidimos buscar qual é a vontade do Senhor. E para isso nós precisamos ser liderados pelo Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito de forma intencional, conversando sobre o que aponta para Jesus, tendo o nosso tempo com Deus e sendo grato por tudo. Agora eu vou fazer um convite para você, e nós vamos fazer exatamente essas três coisas agora. Ok? Amém, gente? Primeira coisa, como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. Você vai virar para a pessoa que está à sua volta, e é para constranger mesmo, tá? Vira e fala algo que Jesus fez na sua vida essa semana, ou tem feito na sua vida essa semana, ou simplesmente diga algo que você sabe sobre o que Jesus é para você. Compartilhe das bênçãos de Deus. Não, eu vou fazer um pedido. Presta atenção aqui, gente. Eu vou fazer um pedido muito carinhoso, ó, muito carinhoso. Presta atenção. Não nos prive das bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Não nos prive daquilo que Deus tem te abençoado. Compartilhe. Compartilhe no seu PGM, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus colegas do trabalho. Seja aquele cara feliz na segunda-feira, porque você veio de um final de semana abençoado, de um culto abençoado.
não nos prive daquilo que Deus tem feito. Pode continuar falando com a pessoa que está do seu lado. Agradeça ao que Deus tem feito. Você que está em casa também, fala para a pessoa. Se não tem, seu cachorro está do seu lado, fala com ele. Se seu filho está do seu lado, ele não vai entender, fala com ele também. A segunda coisa, a segunda dimensão é como nós agimos com a gente mesmo. E eu quero te convidar agora a mais uma vez você fechar os seus olhos e começar a agradecer a Deus por quem Ele é. Começar a agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida. Apesar, eu não sei se você está vivendo um momento ruim. Eu acabei de vir do hospital, onde eu estava com o Pedrinho. Graças a Deus ele está bem, mas eu estava lá orando, porque eu não podia ser isso. Mas eu estava agradecendo a Deus apesar disso, porque Deus é bom. Deus é bom. Então feche seus olhos e comece a agradecer a Deus. Comece a dizer: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano, o Senhor é meu Pai, dono de tudo. Eu sou filho amado. Não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor é dono de todas as coisas e o Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. Começa a agradecer a Ele. E por fim, eu vou convidar você para ficar de pé. Nós vamos fazer a última dimensão, que é ao Senhor. E nós vamos cantar uma música aqui. E de coração você vai louvar ao nome de Jesus, louvando ao nome dEle. E nesse dia aqui, de verdade, isso não faz uma diferença para você? Levanta a mão para quem faz diferença isso que está acontecendo. Não? Isso não faz uma diferença? Você não se sente motivado? Não é melhor do que a gente falar palavras de você pode, você consegue, realmente você pode, você consegue. Mas se encher do Espírito é algo sobrenatural. Ser liderado por Ele, a gente está falando de sair das coisas que nós vemos e viver como aquelas pessoas que nós ouvimos histórias, e você começar a viver suas próprias histórias. Então nós estamos sendo cheios aqui, mas olha, a má notícia é que você precisa se encher o tempo todo. Não é algo que pode acontecer aqui agora. Isso é uma vida. Então eu quero te convidar nesse momento a você louvar o Senhor e cantar ao Senhor, e a gente poder finalizar o culto e você for para casa. E amanhã você vai fazer isso novamente. Depois de amanhã você vai fazer isso novamente. E no sábado que vem nós vamos estar aqui, vamos fazer isso juntos novamente. Você no seu PGM vai fazer isso novamente. Amém?